Boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Em nome do Programa de Pós-Graduação de Direito Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Portal Disparada e do Instituto Sul Global, eu tenho a honra de apresentar aqui um debate muito pertinente e extremamente importante, do qual, enfim, não só o direito, mas outras áreas estratégicas do país têm se tentado fazer, sobre a nova Rota da Seda. Queria agradecer muito o convite dos meus ex-estudantes, né, Anitta, Isabel Lofrano e todos os demais do Disparada. E já passar, dado o nosso tempo pouco adiantado, a apresentação dos nossos debatedores, para que eles possam fazer suas considerações. Ao final, eventualmente, havendo tempo, eu posso complementar alguma coisa do ponto de vista da nossa inação em relação à criação de novos mercados, né, e novas estruturas dentro do nosso modelo estratégico e daquilo que supostamente, né, o nosso texto constitucional havia desenhado para a gente cerca de 30 anos atrás. Então, temos a honra de receber aqui a Tiziana Álvares, doutoranda pelo PEP do UFRJ, o Programa de Economia Política Internacional, diretora do Instituto Sul Global e uma das pessoas referências aí no debate sobre a nova Rota da Seda. Também vou pegar aqui a colinha do professor Elias Jabbour, considerado hoje um dos maiores especialistas em China no Ocidente, né, tem dezenas de artigos acadêmicos publicados no Brasil e no exterior, além de livros referências nesse estudo. Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu bacharelado e doutorado. É professora adjunta da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde você também concluiu seu doutoramento. E do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas também, subchefe do Departamento de Evolução Econômica na mesma universidade, membro do Conselho Consultivo da Subreitoria de Extensão e Cultura da própria universidade. E foi entre abril de 2006 e fevereiro de 2007 assessor econômico da presidência da Câmara dos Deputados. Ele está com algumas obras que estão à venda aqui, não é, professor? Entre elas... Uma obra a China, Socialismo e Desenvolvimento 7 décadas depois, que quem quiser conversar com o professor sobre a aquisição na obra, fique à vontade. Bom, acho que me apresentar também para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Salgado, professor de Direito Econômico, Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou, entre as disciplinas que tenho ministrado, tenho dado aula de desenvolvimento em infraestrutura, que é uma disciplina que tenta abordar de maneira crítica o recorte histórico, ou talvez a nossa ausência de planejamento para debater questões atinentes à infraestrutura e que, direto e indiretamente, tem bastante relação aí com o que será debatido hoje. Acho que, dado o tempo, eu queria passar a palavra, então, à Tiziana, para que ela possa fazer as suas considerações acerca do assunto. Obrigada, professor Rodrigo. É uma honra estar aqui nessa instituição, na cidade de São Paulo. Queria cumprimentar também o professor Elias Jabbour, que, além de ser um grande especialista sobre China, é uma grande referência intelectual para mim. Cumprimentar o pessoal do Portal Disparada, que organizou, na verdade, junto com o Instituto Sul Global e com a Universidade de Mackenzie, esse evento. Cumprimentar também, que acabou de chegar aqui, o Renato Rabelo, que é presidente da Fundação Maurício Grabois. Prazer de ter aqui conosco. Bom, gente, eu nem sabia que o professor Rodrigo era dessa área de infraestrutura, então eu vou começar falando isso, né, que o Brasil e China têm relação há 45 anos, relações diplomáticas restabelecidas há 45 anos, desde 74. E naquele período, quando os chineses vinham para cá, eles ficavam assim, invejosos do grau de desenvolvimento do Brasil, né? Com destaque, uma das vezes que a gente foi à China, o pessoal falou que a ponte Rio-Niterói era assim, para eles, o ápice, né?
o que aconteceu que hoje a gente vai para a China e fica com a boca aberta, né? E fica a gente, mas como é que vocês fizeram isso aqui tudo? Então, realmente, a China sofreu, assim, o Elias depois vai tratar certamente mais sobre isso, nesses últimos 40 anos na China. Mas o que a gente tem que entender é que, muitas vezes, a gente parte de uma visão bastante preconceituosa sobre, não só sobre o modelo chinês, mas sobre a China, né? Aquela visão década de 90, 80, produtos do 99 e tal, né? E a China, na verdade, o que poucos de nós sabemos, ou que a academia brasileira e principalmente a escola, a nossa cultura pouco ensina, é que a China foi uma civilização, é um estado de civilização até hoje, é considerado um estado de civilização que tem grandes feitos históricos, né? A gente estuda muito lá as grandes navegações da Europa, a gente estuda, enfim, a história muito da Europa, né? Fruto de uma civilização ocidental que tivemos, que somos, mas a China tem um grande processo civilizatório que data milenar, de 3 mil anos atrás. E eles têm uma lógica completamente diferente de pensar a sociedade, de construir a política, de se ver, inclusive, enquanto Estado nacional, né? Muito diferente da formação ocidental. Eles são uma civilização de mais de 3 mil anos que desenvolveu quase paralelamente a nossa, né? Que teve um modo de produção próprio, uma filosofia própria, um pensamento estratégico próprio, uma visão de mundo próprio. Que eles chamavam, que a gente chama e que a gente conhece como sistema sinocêntrico, né? Como eu disse, se desenvolveu a partir do modo de produção asiático, a partir de uma visão de mundo que era tudo sobre o céu, tudo abaixo do céu, era o sistema sinocêntrico, então o sistema internacional era o próprio sistema sinocêntrico, com o conceito de que a sociedade deveria ser, a gente deveria buscar uma grande harmonia da sociedade, então, bem diferente, por exemplo, da lógica hobbesiana, da dialética hobbesiana de luta dos contrários e tal. O modo de produção asiático, então, a partir das planícies fluviais chinesas, sobretudo as margens, que se desenvolveu às margens do Rio Amarelo. Uma estratégia baseada numa estratégia defensiva, né, de sempre observar, que eles chamam de Xi, a tendência estratégica das coisas, então nunca as coisas ficam prontas e acabadas, mas sempre é mais importante para eles observar a tendência do que a coisa em si, ou como se dá hoje, digamos assim, a situação. E que tem grandes marcas, né, ao longo da história, que gozou de alto grau de desenvolvimento, com marcas importantes, desde a Grande Muralha, né, que foi iniciada em 221 a.C., né, as rotas da seda antigas, as rotas do chá, mas também sistemas de irrigação super avançados, de energia, de navegação, produção agrícola, né, só para vocês terem uma ideia. A China inventou a imprensa no ano 1000, o forno de fundição em 1050, o relógio mecânico hidráulico em 1090, os barcos com rodas de paz em 1130, a bússola magnética em 1150, o tear mecânico movido a energia hidráulica em 1200, embarcações para navegações em oceanos com capacidade de 200 a 600 toneladas de carga e tripulação de cerca de 1000 pessoas. Na dinastia Ming, que foi uma dinastia de 1368 a 1644, eles fizeram já as grandes navegações, na verdade, né? A gente acha que as grandes navegações surgiram com Portugal e Espanha, mas na verdade elas surgiram a partir de um cidadão na China chamado John Han, que entre 1405 e 1422 tinha uma frota superior a 250 navios, né? E que chegaram até o chifre da África, quer dizer, saíram lá da China, subiram ali pelas Arábias, depois foram até o chifre da África. E que depois, enfim, por razões controversas, acabaram se desfazendo. Mas isso tudo eu estou falando para a gente entender que a China não nasceu há 40 anos atrás também, né?
nem mesmo com a Revolução Chinesa. O que aconteceu é que eles tinham uma civilização muito próspera, com relativa estabilidade, claro, teve a invasão mongol, teve uma série de eventos, mas não nasceu ontem. Né? E que, inclusive, não tinha muito contato, além dessas relações do sistema tributário ou das relações comerciais, através das rotas do chá e da seda, mas tinha um sistema totalmente próprio, bem diferente daquele que foi desenvolvido a partir da Europa. E que essa visão, essa forma de civilização e a própria visão de mundo deles fez com que, por exemplo, eles não fizessem uma revolução industrial aos moldes do que teve na Inglaterra, que foi depois responsável, né, por, digamos assim, entrarem com tudo, literalmente, né, chegando na China. E daí a China começou a viver o século que eles consideram o século das humilhações, que foi um grande choque com tudo aquilo, com essa civilização ocidental, né? E que significou uma perda de face para eles. Os chineses, ali tudo aquilo que eles acreditaram caiu literalmente como tanques e bombas em cima deles, e fez com que eles começassem a ter essa noção de Estado Nacional, enquanto, digamos, mais parecida com a nossa, né? E que era muito importante, que até então eles tinham essa coisa da visão do sistema tributário deles, era uma outra relação, era uma relação mais defensiva. Eles queriam evitar o conflito, por exemplo, com os bárbaros, então eles desenvolveram o sistema tributário, mas isso tudo veio por terra porque, né, aí sim, com esse conceito que a gente, digamos assim, está mais acostumado a estudar, que é esse conceito mais realista de poder, né, poder desenvolvido na Inglaterra e tudo mais. E com isso, e depois com a República, que surge já no início do século XX, e com todas as invasões que, né, não foi só a Inglaterra também, foi o Japão, enfim, várias nações chegaram com muita violência. Para vocês terem uma ideia, tem dados que dizem que a China foi o segundo país que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial, só perde para a União Soviética. Então, é uma parte da história que passa, né? A gente nem fica sabendo. Enfim. E aí nasceu esse conceito, essa coisa do nacionalismo chinês, né? Fruto desse choque das civilizações. Então, e surge o próprio Estado Nacional Chinês, né? Que depois, com a Revolução de 1949, ela é associada, somada ao marxismo, algumas próprias ideias que nascem no Ocidente, né, do marxismo, mas que tudo isso, então, o confucionismo, que é o pensamento filosófico chinês, a metafísica taoísta, né, essa ideia da complementariedade, do yin e o yang, né, o confucionismo, a grande harmonia, o marxismo, tudo isso contribuiu hoje para a formação do Estado que a gente tem hoje, né, o Estado moderno chinês, enfim, e a construção do próprio socialismo de mercado, conhecido como socialismo de mercado chinês. Nunca negando esse passado, quer dizer, teve um período, que foi esse período mais conturbado, que foi até no início do choque das civilizações, e depois, nos primeiros períodos ali da Revolução Chinesa, teve um confronto com o próprio passado, porque eles achavam que esse passado era responsável pelas humilhações e pelo atraso que eles teriam tido, mas que depois houve um resgate a esse passado, e hoje é muito parte do pensamento da construção não só da lógica interna, mas também das próprias relações exteriores que a China tem hoje, né? Então, esses conceitos que são colocados na China hoje, por exemplo, do desenvolvimento pacífico, que é, na verdade, a grande estratégia chinesa, ela parte de toda essa bagagem mesmo de construção civilizacional da China. Então, se a gente tentar entender, por exemplo, o que é o desenvolvimento pacífico, o que é essa cooperação ganha-ganha que eles dizem que eles querem construir, que tem muito a ver com agora que vai entrar na coisa da Rota da Seda, com a cabeça do que a gente sempre estudou, do que o Ocidente sempre estudou, a gente não vai conseguir entender nada, na verdade, como é que é a China, né? Então, primeiro, que a questão do desenvolvimento para eles é central, né? Eles colocam e eles resgatam a questão do desenvolvimento no centro, como motor
por exemplo, do projeto da nova Rota da Seda, como é o motor do próprio socialismo de mercado chinês. Então, essa é a primeira ideia, digamos, que colide com o nosso pensamento a partir da nosso, que eu digo daí do Brasil, ocidental, da nova ordem mundial, né? Que é o neoliberalismo. Então, a China, ela recoloca na ordem do dia a questão do desenvolvimento como, sei lá, o ponto de partida das relações internacionais, por exemplo. Que vai ser marcado no projeto da nova Rota da Seda. E a gente precisa pensar o projeto da nova Rota da Seda enquanto projeto que está reconfigurando a Eurásia, né? E que pode também ajudar a reconfigurar, por exemplo, a América do Sul, que eu acho que é um pouco do que a gente quer. Mas o que é a nova Rota da Seda, né? Primeiro, é um projeto de expansão do próprio modelo chinês, né? Que é carregado desse legado cultural, civilizacional, filosófico, do modo de produção chinês, que depois o Elias vai falar mais, mas que tem como elo a ideia do desenvolvimento pacífico, a ideia do desenvolvimento. Então, ele é um projeto que ele, diferente dos projetos que a gente assiste nos últimos anos para cá, ele é um projeto que tem isso como ponto comum. O que a gente tem a oferecer para vocês? Por que vocês deveriam aderir à nova Rota da Seda? Porque é um projeto que quer ajudar a desenvolver vocês. Ah, e quer ajudar a desenvolver vocês porque a gente é bonzinho? Não. Quer ajudar a desenvolver vocês porque a gente precisa que vocês se desenvolvam para a gente continuar se desenvolvendo. Então não é um negócio caridoso, que nem o pessoal diz, mas vocês acham que... Não é isso, gente. O problema é que o desenvolvimento chinês chegou a um grau que eles precisam desenvolver o seu entorno, por exemplo. E a lógica do pensamento estratégico chinês também, e geopolítico, é a partir dessa ideia dos círculos concêntricos que vem, digamos, de um centro aqui que vai se expandindo, né? Então, por isso que a nova Rota da Seda ela parte da Eurásia, né, principalmente da Ásia, do entorno da China, e que ela vai expandindo até atingir a África, a Europa, né, e que hoje ela já é pensada de forma como um modelo de relações internacionais, ou seja, ela dá um passo adiante, né? E, claro, também atendendo aos problemas, enfim, aos gargalos da China. Por exemplo, a ideia da rota marítima, ela tem ali no Mar do Sul da China o seu grande ponto de expansão. Por quê? Porque ali se localizam os conflitos marítimos com a China. Aliás, vamos lembrar que foi muito mais por terra do que por mar que aconteceram as invasões chinesas no século XIX, né? Elas vieram por mar da Inglaterra, elas vieram por mar do Japão. Então, de fato, do ponto de vista do pensamento estratégico da geopolítica chinesa, tem esse desafio de uma potência anfíbia, né, de terra e mar, um grande estado, que, portanto, tem ameaças que vêm tanto do mar quanto da terra. E a via terrestre da seda, elas têm como hub, digamos assim, as províncias mais a oeste de Xinjiang e outras ali nos arredores, mas sobretudo Xinjiang, ou seja, a gente vai transformar Xinjiang num negócio muito desenvolvido, né? Por quê? Porque a gente precisa que, para conseguir acabar com, sei lá, movimentos separatistas, que obviamente também tem interesses de fora para dentro ali, mas a gente precisa fazer com que a população de Xinjiang viva bem, né? Tem um emprego bom, tem as mesmas condições de vida, sei lá, do que o leste da China. Então, e não só Xinjiang, mas toda a Ásia Central ali, né? Todos, Azerbaijão, Quirguistão, Cazaquistão, as rotas da seda são várias rotas rodovias, projetos de rodovias e tal, que tem aquela região como era, inclusive, a antiga Rota da Seda, né, até a Europa. Então, obviamente, repito aqui, a gente tem que pensar no projeto chinês da Rota da Seda não como um projeto benevolente da China para o mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos tentam passar muitas vezes. Não, a gente vai ajudar, nunca foi, né? Primeiro que nunca foi, mas eles tentam dizer que é. Segundo que, diferente também de bancos como o Banco Mundial e tal, que sempre impõem condicionalidades políticas, a Rota da Seda propõe o quê? Desenvolvimento. A gente vai ganhar e vocês vão ganhar, né? E quais são as prioridades?
Primeiro, é um projeto de ampla negociação diplomática e comercial, que envolve mais de 70% da população mundial. 60% dessa população tem pequena ou média renda per capita, que representa uma potencialidade de aumento de demanda gigante. Então, se a gente ajuda esses países a se desenvolverem, a gente cria mercado consumidor nesses países, né? Mercado consumidor que vai, inclusive, consumir os produtos, a sobrecapacidade produtiva que tem na China hoje, né? Foca em infraestrutura, estrada, trem-bala, oleoduto, gasoduto, transporte de pessoas, mercadorias, recursos estratégicos, mas também eletrônicos e maquinaria pesada. E uma coisa que é muito pouco falada, principalmente entre a gente, aqui no Brasil, é a questão de que as rotas da seda prevêem também, o projeto da nova rota da seda prevê também muito intercâmbio científico e acadêmico. Só que a gente nem fica sabendo, porque as nossas universidades, a maioria, ainda são muito voltadas para o eixo Estados Unidos e Europa, né? Então hoje existe um universo inteiro, enfim, uma gama gigante em todas as áreas, sobretudo nas áreas de ciências exatas e das engenharias, que a China já ultrapassou todo mundo. A China já é o número 1, né? E, obviamente, a gente tem muito a aprender, né? Se for ver assim, o nível, por exemplo, de matemática que os chineses aprendem no ensino fundamental é de chorar, assim, né? Porque os caras estão anos-luz à nossa frente. Por quê? Porque eles estão pensando estrategicamente, eles estão pensando nos engenheiros de amanhã, quem é que vai dar consequência, por exemplo, à área de robótica, de inteligência artificial, da Revolução 4.0 e tudo mais, né? Então, é óbvio, né? A gente pensa assim, esses países menos desenvolvidos, por exemplo, da África ou de uma parte da Ásia, têm condições de negociar bem com a China? Muitas vezes não tem. Mas a China negocia com muita gente em bloco. Então, por exemplo, a África fez uma coisa muito legal, que foi de retomar o pan-africanismo para negociar com a China, né? E hoje tem investimentos, a África está se transformando com investimento chinês. Por quê? Quem é que tem capacidade de investimento hoje? Aliás, de financiamento? Né? Então, vem da Ásia, né? Fruto dessa nova configuração também de poder e econômica do mundo. Então, gente, assim, para dar um panorama mais geral, né? E essa é um pouco a ideia do próprio Instituto Sul Global, que nós montamos, que é tentar reunir o que tem de pensamento independente, que tem de constituir, na verdade, uma rede de pesquisadores independentes para conhecer novas realidades, porque o problema, nada contra o que a gente tem hoje, mas o problema é que a gente deixa de aproveitar uma série de oportunidades. A nova Rota da Seda é uma grande oportunidade, por exemplo, do Brasil se reorganizar na América do Sul enquanto líder da América do Sul, entendeu? Para negociar, por exemplo, a bioceânica, que ficou parada agora, né, que poderia já ser uma realidade, não está em construção, enfim, está em andamento e tal. E não está porque a gente ainda prefere fazer relações internacionais de forma ideológica, uma coisa assim, né? Reavivando uma lógica de Guerra Fria e tal. Sendo que a China não pensa em termos ideológicos, né? A China pensa em termos pragmáticos. Como é que a gente se desenvolve, como é que a gente dá conta de uma população de 1,5 bilhão de habitantes. A Índia também faz assim, né? E qualquer país que tem um projeto para si, um projeto nacional, vai procurar fazer dessa forma, né? Então, a ideia é levar missões acadêmicas, institucionais, conhecer outras realidades e principalmente dizer, existe um mundo grande a ser conquistado, a ser ganho, e o Brasil está perdendo muita oportunidade, né? Na América do Sul, a China tem projetos com o Chile, a China tem projetos com a Bolívia, a China tem projetos com a Venezuela, a China tem projetos com a Argentina. E não, repito, não é porque eles são bonzinhos, mas ou porque eles estão constituindo um eixo junto com a ALBA ou com não sei o quê, com os países que têm governos mais progressistas. Não é por isso. É porque eles precisam de um monte de coisa que tem na América do Sul, né? E a América do Sul precisa de um monte de coisa que eles têm, né? E se engana quem acha, que é o que a gente no Brasil está fazendo cada vez mais,
que é estabelecer uma relação de cada vez mais vender commodities para a China, né? Soja, não sei o quê, entendeu? E importar produtos industrializados, a ponto de que, por exemplo, na última cúpula dos BRICS, o Xi Jinping, é o fim da picada, né, gente? O Xi Jinping que tem que falar para o governo brasileiro que tem condições de ter parcerias em outro nível, para avançar em outras áreas, para que o Brasil possa agregar valor a um monte de áreas e tal. Pô, a gente que tinha que falar isso, né? Não tinha que os outros ficarem dando essa ideia pra gente. É óbvio, né, gente? E repito, né, como comecei aqui falando, né, num país em que os chineses há 40 anos atrás vinham aqui e tinham inveja do nosso desenvolvimento. Então, aliás, sobre a cúpula dos BRICS que aconteceu no final do ano passado, em novembro de 2019, foi a primeira vez em muitos anos que nós sediamos, o Brasil sediou a cúpula dos BRICS aqui, foi considerado um negócio assim meio burocrático e tal, mas foi a primeira vez em muitos anos, não burocrático, mas de baixo perfil, que junto, paralelamente à cúpula dos BRICS, não acontece uma reunião BRICS mais região, né? Que nem teve em 2014 o BRICS mais CELAC, por exemplo, porque sempre acontece assim, quando é na Rússia, com a União Euroasiática, quando é na China, com o Sudeste Asiático e tal. É a primeira vez que não tem, quer dizer, o Brasil se retirou o Brasil que, né, pelo tamanho, pelo poder potencial que tem e tudo mais, naturalmente tende a ser um líder regional, se retirou, assim, meio que se recusou a ter essa posição, o que é uma lástima, né? E quando a gente pensa, todo mundo sabe do Brasil que, sei lá, hoje a China é a principal parceira comercial do Brasil, a gente sabe disso, a gente acha isso legal, tudo mais. Mas vai muito além da economia. A China tem muitas outras coisas além da economia que a gente poderia estar se beneficiando, né? Muitos outros recursos de poder, para usar o termo do realismo clássico, né? Para além do poder econômico, que eles vêm avançando muito, por exemplo, a questão militar, né? A questão cultural, do desenvolvimento da informação e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, né? Então, de 92 para cá, em 1992, a Europa tinha 23 do PIB em paridade de poder de compra, tá? Os Estados Unidos tinha 19, a China tinha 13,5, a Índia tinha 13,1 e a Rússia tinha 2,8. Em 2017, a China, em paridade do PIB mundial, em paridade de poder de compra, a China tinha 19,3%, a Europa Ocidental tinha 18,9%, os Estados Unidos tinha 16% e a China tinha 7,8%. Então, é uma mudança mesmo, né, de configuração de poder, nesse caso, econômico do mundo. Mas vamos para outra área, na área de ciência e tecnologia, que eu acho que é uma das áreas que nos importa. Esse dado aqui é de uma instituição americana, tá? Então, vocês pensem que não são dados pró-China, tá? Mas em 1996, a Europa tinha 33% das publicações, os Estados Unidos 32%, o Japão 8,3% e a China 2,7%. Em 2010, a Europa tinha 27%, os Estados Unidos 22% e a China 14,4%. Em 2009, a China já tinha 18%, ou seja, já tinha ultrapassado a Europa, os países independentes da Europa, né? E só estava atrás dos Estados Unidos. Então, é uma tendência, assim, fortíssima, repito, dados de uma instituição americana. Dos totais de engenheiros e ciências exatas que se formaram em 2012, 6,4 milhões de cientistas, foram 6,4 milhões de cientistas, 46% eram chineses e indianos, 23% cada. A Europa tinha 9%, o Brasil tinha 1,9%, desculpa, os Estados Unidos tinha 9%, a Europa tinha 11%, a União Europeia, a Rússia tinha 5%, o Japão e a Coreia 8% cada. Ou seja, para ter uma dimensão também de Ásia, né? Então, na área das engenharias já é predominante tanto em publicação quanto em citações. E isso explica um pouco, né, porque os Estados Unidos declarou uma guerra comercial, na verdade é uma guerra tecnológica, é uma guerra inclusive que tem a ver com a disputa também, digamos, do poder do
hard power, né, uma disputa porque a gente sabe que a tecnologia está muito ligada também aos complexos industriais militares, com a China, né? Não é uma questão de comércio, é uma questão de domínio tecnológico, uma questão de militar também, né? Segundo os próprios Estados Unidos, a China já está 10 anos à frente dos Estados Unidos nessa área das engenharias. Então, há um reconhecimento, né? Os Estados Unidos sabem disso e por isso faz uma guerrinha comercial, em tese. E esses dados, eles também, esse crescimento da China econômico, científico, tecnológico, ele também acompanha o crescimento militar, né? Então, se for pegar os dados lá do CIPRI, que é uma instituição séria, que tem bastante dados sobre isso, né, de gastos militares, por exemplo, o crescimento do PIB chinês, o crescimento dos gastos militares, com certo atraso, mas acompanha, né? E, além de tudo, essa parceria estratégica com a Rússia, que a China conseguiu, tem bastante assim, suporte na área militar, o que obviamente apavora a potência hegemônica, enfim, são os Estados Unidos, né? Eu trouxe aqui em 2018, a China sobe para 13% os gastos militares em relação a 2010. Então, segundo os dados do CIPRI, os Estados Unidos tinham em 2010 50% dos gastos militares mundiais e a China tinha 1,2%. Em 2018, a China sobe para 13%, de 1 para 13%, e os Estados Unidos cai de 50% para 35% dos gastos militares. A Rússia, é bom lembrar que a Rússia também aumentou muito, né, de 2000 para cá, subiu muito, porque na verdade tinha caído muito na década de 90. Agora, por exemplo, se for pegar a questão do poder monetário, né, da moeda, por outro lado, a China ainda engatinha na questão da internacionalização do yuan, embora tenha tido muitos importantes avanços, como a inclusão na cesta de moedas internacionais da FMI, e os Estados Unidos aumentou a sua importância, ou seja, a quantidade de reservas internacionais em dólar aumentaram nos últimos anos dos Estados Unidos. Em 92, os Estados Unidos tinham 50% das reservas internacionais em dólar e a China tinha... Aliás, desculpa, a China nem aparecia, né? E em 2017, o dólar, as reservas em dólar representavam 63%. Então, apesar de uma queda relativa na maioria das coisas, do ponto de vista do poder monetário, digamos assim, o poder do dólar, o poder de imposição da moeda internacional pelos Estados Unidos cresceram nesses últimos anos. Embora tenha crescido muito em cima do euro, né? O euro caiu um pouco não, caiu razoavelmente, e os Estados Unidos subiu. Só que em 2017 o yuan começa a aparecer, e aliás, a nova Rota da Seda tem isso também, né? O comércio da nova Rota da Seda, os acordos da nova Rota da Seda são feitos em moeda local, tanto yuan quanto dos outros países. Então também tem como objetivo diminuir o peso do dólar e a dependência do dólar, muito embora nesse sentido a Rússia tenha sido muito mais bem sucedida, tenha feito uma mudança substancial na diminuição do dólar, não só nas transações, mas principalmente nas reservas, né? A Rússia e a China também, mas a Rússia tem comprado ouro assim, nos últimos 6, 7 anos de forma massiva, assim, para diminuir também o peso do dólar nele. Então é isso, né? O debate sobre a nova Rota da Seda representa as disputas geopolíticas mais gerais, né? A nova Rota da Seda é uma estratégia chinesa de internacionalização e tudo mais, mas também de relações internacionais no sentido de aumentar a presença chinesa no mundo de forma que represente, que se aproxime inclusive do próprio peso econômico real que eles já têm hoje, né? E todo esse debate em torno do sul global, em torno da formação dos BRICS, que surgiram principalmente, ou ganharam mais força, né? Não surgiram, mas ganharam mais força, a partir da crise de 2008, que fez a gente enxergar com outros olhos essa questão
do mundo emergente, dos países em desenvolvimento, né, e do próprio peso relativo, né, da tendência de queda relativa dos Estados Unidos, da Europa e da ascensão desses países emergentes, né, os chamados, antigamente chamados de países baleia, mas os países em desenvolvimento com maior poder potencial em geral, eles deram passos muito importantes, né, não só a formação dos BRICS, mas a própria essa ideia da parceria estratégica sino-russa, por exemplo, e a ideia de uma Eurásia unida, integrada, né? A ideia da integração também aqui na América do Sul e na América Latina e tudo mais, elas representaram um desafio importante para a hegemonia dos Estados Unidos, né? E, enfim, tem teorias que falam que as maiores instabilidades no sistema internacional, quem provoca é a própria nação hegemônica na tentativa de manter o seu poder, né? Então, bem diferente das teorias, por exemplo, da estabilidade hegemônica, né? A gente sabe que foram por água abaixo, mas tá, sempre há quem defenda essas coisas, que diz que quando tu tem uma potência unipolar, como é os Estados Unidos, o mundo vai ficar em paz, vai dar tudo certo, porque vai ter alguém gestando, gerindo, sei lá, o mundo. E, na verdade, o que a gente vê é justamente ao contrário, né? Quem mais gera instabilidades e conflitos é a potência que está se sentindo ameaçada, né? No caso, a hegemonia que está se sentindo ameaçada. E, sem dúvida, a maior ameaça à hegemonia dos Estados Unidos é o crescimento da China, né? Esse realocamento, essa transição geográfica mesmo de poder, repito, não só econômico, mas também, enfim, os recursos de poder em geral para a Ásia. E por isso que a parceria entre China e Rússia representa uma grande ameaça para os Estados Unidos, né? Porque tu incorpora ali a capacidade econômica de um com a capacidade militar do outro, né? E tu tem ali e essa ideia de União Eurasiática, né? Onde está a maior população do mundo, enfim. Mas então, sem dúvida nenhuma, essa ideia da nova Rota da Seda é uma grande oportunidade para o Brasil, né? Não só para o Brasil, mas também para a África, para a Europa, para a América Latina, para todo mundo, porque é quem tem condições de prover financiamento hoje para o desenvolvimento dos países. Só que é uma janela que está sendo desaproveitada, né? Está sendo pouco aproveitada por nós. E são relações de novo tipo. Um país que é o motor do desenvolvimento mundial hoje, né? Aliás, a gente vai ver, fruto do coronavírus aí, a China teve um crescimento de 2,2%, se eu não estou enganada, nesse trimestre. A previsão é. E o que vai acontecer com o PIB do mundo, gente? Né? Porque o PIB do mundo cresce muito ali por causa da China, da Índia, enfim. E certamente, se eles vão desacelerar dessa forma nesse primeiro trimestre, que não vai ser também, não vai refletir no crescimento anual, porque eles já reverteram, né, eles já conseguiram fazer com que agora os curados sejam maiores do que os novos infectados no corona, então tende a voltar à normalidade na China, o crescimento chinês nos próximos dias, meses. Não vai refletir, portanto, não vai ter um impacto anual como teve agora, mas o que vai acontecer com o PIB do mundo, né, essa retração chinesa agora? E como que o Brasil se insere com protagonismo nessas mudanças, né? O Brasil que, na década de 30, ali, no período do Vargas, soube sempre manejar, por exemplo, as contradições entre a Alemanha e Estados Unidos para se beneficiar delas, né? Hoje a gente faz o contrário, a gente dá as costas para isso e, de forma inédita, inclusive, ou quase que inédita, resolve ter um tipo de alinhamento automático, né, onde a gente viaja para os Estados Unidos sem ser convidado, né? Uma coisa assim, completamente, né, não tem nem palavra para descrever o que significa esse tipo de postura do ponto de vista do país aqui de Rio Branco, que tem uma tradição de relações internacionais independente, pelo menos em algum período da história. Principalmente no período mais recente, né? O Brasil cresceu muito aos olhos do mundo no século XXI agora e está retroagindo dessa forma. Então, Brasil e China
duas potências chamadas sul global, com grande poder potencial, que a gente precisa recuperar, então, esse espaço, digamos assim, que a gente tem condições de ocupar, condições materiais, condições reais de ocupar, e que a gente já ocupou em outros momentos da nossa história. Que, diferente da iniciativa americana, de forma retórica, a China vem com outro tipo de contrapartida. E o interesse nacional brasileiro vai de encontro com relações não ideológicas, né? Inclusive, se a gente for ver do ponto de vista real, da complementariedade, inclusive econômica, por exemplo, o Brasil é muito mais complementar com a China do que com os Estados Unidos. Não que eu acho que a gente tem que escolher entre um ou outro, porque eu não acho isso. Eu só acho que a gente não pode dar as costas para um para poder bater continência na bandeira dos outros. A gente tem que ter o nosso projeto, né? A gente tem que pensar com a nossa cabeça, e é por isso que, inclusive, um pouco a ideia aqui do Instituto Sul Global é isso, é fazer com que o Brasil consiga ter uma produção que não se baseie só em fontes ocidentais, né? Não se baseie só em fontes de quem jogou o papel que hoje a China e a Ásia jogam no mundo em outros tempos, entendeu? Talvez no século XX fizesse sentido a gente se basear tanto na produção acadêmica, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas hoje faz sentido? Eu acho, repito, não que a gente não tenha que se basear nela. Só que essa não pode ser a única alternativa apresentada para nós, né? As nossas pesquisas não podem se basear, por exemplo, só em fonte do eixo, sei lá, anglo-americano, ou do eixo Europa e Estados Unidos, entendeu? Então a gente precisa fazer com que as nossas universidades e tal, né, com que o pensamento brasileiro sobre a China, né, eu ouvi esses dias um amigo nosso falou, o empresariado brasileiro tem a cabeça em Miami, o coração em Miami e o bolso na China. Não dá, né, gente? A gente subestima os caras que fazem negócio há 3.000 anos, há 2.000 anos. Então, um pouco aqui para abrir, acho que o debate, eu tenho certeza que o Elias vai falar muito mais assim, da experiência mais recente da China e principalmente depois ficar à disposição de vocês para a gente entrar no debate mesmo. Obrigada. Agradecer ao Rodrigo aqui pela apresentação, pelo prazer em conhecer, a Tite, que fez uma primeira exposição. Ela já falou que tem que falar sobre a China, viu? Então eu me eximo de falar sobre a China depois do que ela colocou, tá? Quero agradecer a presença aqui do Renato Cabelo, que é presidente da Fundação Luiz Grabois, o professor Sérgio Moraes Paulo, o professor Nilo, né? O Alexandre, que eu conheço desde a década de 90, que me fez lembrar que eu sou velho hoje, né? Mas eu vou dividir a minha apresentação aqui, a minha conversa, em dois pontos. O primeiro é que a China, eu vou falar só um pouco da China inicialmente, vou falar mais do Brasil do que da China, para depois voltar na China. Primeiro, a nova Rota da Seda, ela transcende alguns acontecimentos que têm acometido a China nos últimos 20 anos, mais ou menos, né? Eu tenho percebido que na China, nos últimos anos, tem tido uma mudança qualitativa dentro do setor estatal da economia, não é? Que faz com que aquele país tenha condições de pautar investimentos produtivos dentro e fora do mundo, dentro e fora do próprio país, sem nenhum tipo de restrição. Por que eu estou falando restrição aqui? Porque quando a gente vai estudar economia, nós vamos falar do modelo americano de desenvolvimento, o modelo alemão de desenvolvimento, o modelo soviético, o modelo chinês. A pergunta que o economista faz é sempre aquela: qual que é a restrição dessa economia? Onde se encontra a restrição ao crescimento dessa economia? Então, o modelo soviético, a agricultura era um ponto de restrição, o modelo americano é o mercado autorregulado do setor financeiro, o brasileiro é o setor externo, nós temos uma histórica restrição externa, vamos dizer assim, e assim sucessivamente. Aí eu fico me perguntando qual que é a restrição que tem a economia chinesa a partir do pós-2008, pós-2009, que fica evidente que alguma coisa de novo está acontecendo ali. Nenhuma restrição. Então, uma restrição que deveria morar, por exemplo, no ciclo de tempo de linha, não tem. A China tem liquidez interna e liquidez externa. A China não sofre nenhum tipo de restrição nesse sentido. A China hoje tem 2 milhões de pessoas, elas são ocupadas para pensar durante o seu dia de trabalho em como planificar e como projetar grandes projetos na China. Ou seja, o que há de mais brilhante na inteligência chinesa, ela atua na área de planificação econômica.
e também na área de grandes projetos. Então esse é um outro dado que eu queria trazer para vocês aqui. Então é um país que tem uma capacidade de pensar a próxima contradição do processo produtivo com muita antecedência, né? Então eu coloco aqui um ponto que é o seguinte: existe uma nova economia. Eu vou assim ser mais ousado nessa questão, que eu estou avançando nesse ponto. Um novo modo de produção que surge na China, tá? E que em grande medida ela aposenta as teorias ocidentais surgidas no século XX no processo de desenvolvimento. Esse é um pouco que eu tenho que desenvolver nesse livro e um pouco do que deve surgir no próximo livro. Não é? Então existe esse fenômeno na China. Existe a necessidade de uma nova teoria para compreender aquele processo de desenvolvimento. Por que eu estou dizendo uma nova teoria? A gente falou aqui de questões práticas, ela trouxe questões de teoria de relações internacionais, né? Então não entro nessa questão, que ela já completou muito bem da própria Rota da Seda, das oportunidades para a China, para o Brasil, para o mundo, etc. A grande questão é que as teorias elas surgem, uma teoria não surge porque ela é melhor do que a outra, porque ela é superior ao anterior. Ela surge porque ela reflete uma realidade que a outra não foi capaz de abarcar porque ela simplesmente não existia. Dessa forma, é muito injusto nós falarmos que a crítica econômica política de Marx é uma economia política superior à de Adam Smith e Ricardo. Não. Marx apenas viu uma realidade que Adam Smith e Ricardo não foi capaz de ver. E assim sucessivamente, assim que avança a ciência. Não é? O que eu estou colocando travando, vamos dizer assim, o mundo a partir dos destinos do capitalismo e do socialismo. É que a China passa, nos últimos 10, 15, 20 anos, a construção de capacidades estatais que elevam aquele socialismo a um patamar superior, jamais percebido antes, jamais até sonhado antes por Lenin ou por outros pensadores que pensaram o projeto socialista em sua plenitude. Então, essa é a provocação inicial que eu queria fazer para vocês aqui, que é um pouco que eu desenvolvi nesse livro, um pouco que eu estou desenvolvendo daqui por diante. Tá? É evidente que a gente tem muita... Eu tenho sido, faço até um desabafo, acusado de revisionismo, porque eu tenho falado de ressignificar o socialismo e o marxismo, quando na verdade não é isso que eu estou querendo fazer, não estou querendo, não é uma revisão, e sim tentar compreender à luz de alguns postulados do materialismo histórico, o que está acontecendo no mundo hoje, não é? Então essa é uma questão que eu queria trazer para vocês aqui. O Brasil, existe um ponto que eu queria trazer aqui, para o debate, que é o seguinte: existe um capitalismo no Brasil até 2015 e passa a existir outro capitalismo no Brasil depois de 2015. Eu passei 2 semanas estudando aquele relatório do valor econômico das 500 maiores empresas do Brasil. Não sei quem nesse... Acho que qualquer pessoa aqui que quer entender o que está acontecendo vai ter que ler aquilo ali. É ali que está igual a revista Forbes dos Estados Unidos, né? Ou Financial Times, tem que ler todo dia. Até 2015 nós falávamos do capitalismo no Brasil, porque assim como eu falei que a China estava surgindo uma nova variação do socialismo e tal, acho que no Brasil houve uma implosão do capitalismo brasileiro nos últimos anos. Mas como que isso se expressa na realidade? Em 2015 o Brasil tinha um capitalismo em que existia uma diversificação industrial muito razoável. Nós tínhamos uma grande empresa, que é a Petrobras, com capacidade de prover efeitos de encadeamento sobre a economia nacional e ter grandes empresas nacionais capazes de responder positivamente esse impulso da Petrobras. Eu estou falando aqui de engenharia mecânica pesada, tá? E eram essas as molas propulsoras do capitalismo brasileiro. Complementava isso o agronegócio, que é um setor dinâmico da economia brasileira. Eu acho, às vezes nós cometemos alguns erros conceituais que são que quando a gente transforma isso em política é muito ruim. Separar a agricultura de indústria hoje é uma coisa que não tem o menor sentido. A agricultura no Brasil é uma atividade industrial, não é? Então não existe mais uma classe agrária e uma classe industrial, ou seja, é uma classe industrial, não é? Inclusive valor agregado, inclusive, não é? Então tem Petrobras, essa engenharia mecânica pesada, que era a vanguarda do desenvolvimento brasileiro até então, e no mundo nas suas áreas, o agronegócio e alguns centros de excelência na área de informática, na área de eletrônica, né? E alguns clusters industriais fora do eixo de São Paulo, fora do eixo sudeste. O que acontece depois de 2015 até hoje? Esse setor aqui, que é o setor dinâmico da economia brasileira, que é a engenharia mecânica nacional, tendo a Petrobras como a sua principal demandante, vamos dizer assim,
passou por um processo de verdadeira implosão com a Operação Lava Jato. Não é? Quem tiver acesso aos documentos americanos da década de 2000, 2007, 2008, principalmente pós-Obama, sobre o papel da luta contra a corrupção no fora das fronteiras dos Estados Unidos, né, promovido pelos Estados Unidos, é uma coisa que é muito interessante, né, mas coincidentemente a Operação Lava Jato ela destruiu o que é de mais dinâmico na economia brasileira, né, e qual o capitalismo que surge no Brasil depois daquilo ali? Né? Quem conhece aqui o Werther Havan? Werther Havan? Werther Havan hoje ele é o símbolo do capitalismo brasileiro. Por quê? Porque esse setor industrial ele praticamente desaparece no Brasil. Eu falo isso porque quando eu sou meu interesse é política mesmo, né? Sabe? Esse setor dinâmico, industrial, que concorre com cadeia produtiva alemã, americana, e todo lugar do mundo desaparece. Entra no lugar o outro capitalismo, que é o capitalismo de comerciantes de importação e exportação, um capitalismo baseado na mais-valia absoluta, né? E que acaba substituindo. Então eu pessoalmente, e outros companheiros meus, sabe, temos uma convicção, o Brasil precisa de uma frente ampla para poder isolar o que está posto aí e poder passar para uma nova etapa. Agora, para nós chegarmos a esse ponto, de ter uma frente ampla, tem que ter uma leitura correta da nossa realidade. Aquele capitalismo que nós achamos que existe em 2015, que acho que não existe mais no Brasil. Então nós precisamos procurar um setor produtivo com quem conversar no Brasil. Não é? O que é mais interessante no caso brasileiro? Não é? O mais interessante é que esse setor de serviços que substitui o setor industrial, ele substitui o setor industrial, ele destrói os pequenos e médios empresários dessas mesmas áreas, e hoje esses 500 setores que estão do valor 500 estão tendo as maiores taxas de lucro da sua história. Não é? É o que ele está falando. E outros setores, não, isso não é uma caricatura, é um fato. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, mas por que o setor produtivo não se revolta contra o Bolsonaro? Não é? Porque o setor produtivo brasileiro está definhando. E o que substitui esse setor produtivo é um capitalismo do setor de serviços, de comércio, importação e exportação, de contrabando mesmo, tanto é que vai acabar metido com contrabando. Né? E esses caras estão tendo taxas de lucro absurdas, baseadas, vamos dizer assim, nessas reformas que foram feitas nos últimos 5 anos. Eu acho que essa é uma questão que é objetiva que eu vou discutir. Inclusive a esquerda brasileira, se ela quiser ser relevante no debate nacional, ela vai ter que discutir o capitalismo brasileiro a partir desse parâmetro que eu estou colocando. É a opinião pessoal minha, sem querer ser arrogante. Tá? Existe um outro capitalismo brasileiro, não tem aquele capitalismo das indústrias, tal. Isso não existe mais. Quem acha que foi conversar agora, por exemplo, o Bolsonaro se reuniu com 38 empresários da Fiesp. Vocês viram isso, né? Aí tirou uma foto dos empresários da Fiesp e o Bolsonaro. Se alguém acha que eles estão discutindo ali algum plano para tirar o país do buraco a partir de investimento produtivo, pode tirar o cavalo da chuva. Os empresários brasileiros estão percebendo o quê? Eles estão percebendo que existe uma onda mundial hoje em que 1% da população está virando alvo, 1% da população está virando alvo. A tendência no mundo hoje é aumento de imposto aos ricos. As pessoas estão tendo isso para a rua pedindo isso. Né? E esses caras estão se antecipando no Brasil. Ou seja, eles querem mais reformas para melhorar o chamado ambiente de negócio. Ele está fazendo um discurso de extrema esquerda que tira das nossas costas o dever de fazer política para atrair um setor da burguesia para tentar isolar? Não. O que eu estou propondo é fazer uma leitura da realidade que leve em consideração mudanças profundas na estrutura do capitalismo brasileiro nos últimos 5 anos. É isso que eu estou querendo trazer. Né? E que talvez exista, sim, você tem que ter estudos mais profundos, pequenos e médios empresários produtivos que são contra esse negócio que está aí. Né? Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é o objetivo vai ter no Brasil. Do ponto de vista da história do pensamento, o Brasil está vivendo um momento hoje que é o oposto da China. A China, ela é semelhante à União Soviética, ela é uma sociedade que é baseada na ciência. Ou seja, a China é uma sociedade que a ciência guia o país. Nisso eles copiaram a União Soviética, isso é uma cópia muito bem feita. Né? A China é um país guiado pela ciência. O Brasil hoje é um país que parece que teve iluminismo no mundo. Né? Sabe? Não, sim, a impressão que se dá é que teve iluminismo.
O Brasil teve duas épocas assim, que eu acho que são muito interessantes, que é o pré-revolução de 30 e o pós-revolução de 30. O pré-revolução de 30 é aquele ambiente intelectual de que o país não tinha futuro, o país das três raças tristes, um país que vai ter que se subordinar à lógica internacional a partir da venda de commodities e tal. E o ambiente intelectual brasileiro da década de 20 era um pouco esse. Esse país aí não vai dar certo, né? Até que o Gilberto Freire viu que os negros chegavam nos navios mercantes de Nova York, tirando onda, brincando, e esse país é tão triste assim, né? Essa onda de país triste, país que não vai dar certo, país que tem tudo para dar errado, ela volta na década de 90. Então a gente você pega a academia, cadê o Sérgio? Está aqui o Sérgio e o Miro, né, que são os contemporâneos da USP, né? A década de 90 para a universidade já foi terrível, né? Voltou todo esse discurso para a globalização, o Brasil não vai dar certo, nós temos que nos adaptar ao mundo a partir de venda de commodities, a nossa política industrial não está certo, isso aí deu tudo errado, não é? Sendo que o Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo, não é? O Brasil ele percorre um caminho em 50 anos, não é? Que a Europa demorou 600 anos para percorrer. O Brasil faz esse caminho em 50, não é? E eu vou além na minha heresia em dizer que o Brasil ele foi comandado pela direita mais brilhante do mundo até então. A direita brasileira que comandou o país de 30 a 80 talvez tenha sido a direita mais brilhante do mundo naquele momento. Ou seja, essa direita que comanda o Brasil hoje, ela não chega nem aos pés daquela direita que fez o golpe de 64. É triste dizer isso, pessoal, mas essa é a realidade, né? Ou seja, o Ernesto Geisel, ele foi presidente da Petrobras, ele sabia que tinha petróleo na África, né? Então ele percebe quando chega a presidência da República que Angola poderia ser um país em que o Brasil poderia trocar equipamento com petróleo, não é isso? E ele apoia a independência de Angola com cubanos e soviéticos ali dentro. Se for perguntar para ele assim, você vai apoiar esse novo regime cubano e soviético, você vai ser o primeiro país que ele falou um palavrão. Foda-se. Ou seja, depois o Figueiredo ele faz uma política de troca de Passat e Voyage com petróleo com o Iraque. Ou seja, isso é planificação do comércio exterior, não tem outro nome, não é? O Figueiredo, o Ernesto Geisel faz um acordo industrial Brasil, Alemanha Oriental, em que o Brasil exportava café para a Alemanha, importava máquina da Alemanha Oriental, da Ocidental. Com a Ocidental ele faz um outro acordo. O Brasil ele reconhece a República Popular da China em 76 e ele já faz um baita acordo comercial com a China em 76. E esse acordo comercial se transforma num baita acordo tecnológico assinado por Deng Xiaoping e João Figueiredo em 82, que o Sarney leva as últimas consequências. Ou seja, o Brasil estava nesse mundo, não é? Estava nesse mundo, o Brasil, durante 50 anos. E hoje o que acontece, voltando a essa ideia do pensamento nacional, é que tanto parcelas da direita quanto da esquerda diz o seguinte: esse país não pode dar certo. As parcelas da esquerda que tem um passado patriarcal, escravista, não sei mais o que, ou seja, um país que não tem passado para ter futuro, ou seja, isso é uma narrativa de quem quer nos dominar, né? E nós achamos que é progressista falar essas coisas e nós abraçamos isso. Ao invés de falar que, apesar dessas contradições, nós não viramos esse país, não viramos, e a direita que é isso aí que está aí, né? Vocês estão vendo. Então existe um revisionismo histórico no Brasil, pela direita e pela esquerda, que é uma coisa que é muito triste que está acontecendo, não é? Nós hoje falar que no nosso campo político falar nacionalismo, falar isso é muito conceitual do nacionalismo, coisa de direita, sabe? É o ponto que chegamos, sabe? Pois bem, eu acho que a grande questão que nós temos que responder para quem é interessado nessas questões de Brasil, por exemplo, é responder essa questão: como que nós chegamos ao ponto que nós chegamos? Acho que essa é a grande questão, não é? Então, o termo que eu uso, assim, a caricatura que eu uso é o seguinte: é a implosão do capitalismo industrial brasileiro. E hoje no Brasil, quem ocupa o poder de fato no Brasil hoje é um conjunto de classes sociais muito semelhante às classes sociais que foram derrubadas com a Revolução de 30. Ou seja, a contra-revolução brasileira, ela foi, ou seja, nós retornamos 90 anos do passado.
Né? E olha, nós achamos que o Collor representava isso. Né? Não, quem está lá hoje que representa isso. Né? Então, quando nós fazemos uma visão de dinâmica de classes sociais no Brasil, temos que levar em consideração isso. Né? Ou seja, o capitalismo que está hoje comandando o Brasil, o capitalismo de comércio, exportação e exportação, né? E um agronegócio que é muito interessante. Né? Eu vejo se os nossos homens e mulheres do agronegócio, se eles fossem classe para si, eles seriam anti-imperialistas. Não é? Mas como eles não são classes para si, eles acabam sendo pró-imperialistas. Ou seja, o maior interessado em destruir nossa agricultura é o imperialismo norte-americano. Mas os nossos homens e mulheres do agronegócio não pensam dessa forma. Não é? Por outro lado, nós observamos o agronegócio, nós que fala esquerda, né? Isso no geral, não específico, existem muitas, né? Sem olhar as contradições de classe desse pessoal. Existe o setor do agronegócio que ele é classe para si, ou seja, esses caras sabem que quanto mais latifúndio produtivo, maior os custos de produção, e quanto maior os custos de produção, menor a nossa capacidade de competir lá fora, que esse a Cátia Abreu representa esse setor, e existe um setor que não chega a isso. Né? Então essa é uma outra questão que eu trago para vocês também, que é essa composição de classe como negócio. Já falei um pouco do Brasil, já coloquei várias provocações sobre o Brasil, falando da China. Se nós pegarmos o final da década de 70, eu vejo dois movimentos, eu vejo China e vejo Estados Unidos. Né? Então, nesses dois lugares, acontece o seguinte: o Deng Xiaoping ele chega ao poder na China, e em outras palavras ele diz o seguinte: chegou a hora de governar, acabou a brincadeira. Então essa brincadeira de revolução cultural, coisa ideológica, não tem mais espaço para isso no mundo. Ou a China ela se aproxima dos países capitalistas desenvolvidos, ou ela pode sucumbir. E aí só temos isso verdadeiro. Ou seja, acabou a brincadeira, temos que governar. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. O Ronald Reagan ele chega e fala: olha, acabou a festa. As coisas democratas de direitos humanos, de apoiar a democracia, vamos parar com esse negócio aí. O negócio é governar. Né? Então existe esse movimento na China e nos Estados Unidos, uma sensação de que, olha, esses dois países estão ameaçados, né? Porque quem olha a geopolítica da década de 70 percebe o seguinte: que os americanos são derrotados no Vietnã, a Alemanha e o Japão estão enfiando o carro dentro do mercado americano, e a União Soviética estava numa ofensiva geopolítica na África. Ou seja, que olhar para a década de 70 viu os americanos em uma decadência e a revolução está acontecendo. Não é isso? Então o Ronald Reagan acaba com essa brincadeira. Ele faz aquela política da retomada da hegemonia americana, eles colocam no bolso o Gorbachev, todos conhecem essa história, né? E destroem a União Soviética em questão de alguns anos, 10 anos, 12 anos, eles colocam a União Soviética abaixo. E a China, ela, de forma muito inteligente, ela consegue usar todas essas contradições. Aliás, eu vou dizer uma coisa, se eu estiver errado, você me acredita disso, assim, trabalha isso. A China se aproveitou de todas as contradições interimperialistas do final do século XX até hoje para se estabelecer no final. Todas as contradições interimperialistas, todas. Não é? Ou seja, uma política externa de baixo perfil, e nós temos que adquirir toda e qualquer tecnologia ocidental. Então, falando nesses termos, eu estive na China a primeira vez em 2004. Fui estudar, inclusive, essa questão das infraestruturas de energia e transportes. Não é? Em 2004, a China não tinha nenhum trem que andasse acima de 120 km por hora. E não tinha nem tecnologia para isso. Tá? Então, essa é uma realidade que eu trago para vocês. Eu voltei para a China em 2007, depois voltei em 2009. Em 2009, a China já aproveita, vamos dizer assim, a crise financeira internacional. Então, as grandes empresas, os grandes oligopólios mundiais têm encomenda reduzida. Então, surge uma oportunidade para a China começar a comprar esse escritório de P&D no mundo inteiro. Então, a China oferece 32 bilhões de dólares pelo escritório de P&D da Siemens. O escritório de P&D da Siemens é um prédio desse tamanho aqui que nós estamos aqui. Quantos andares aqui? Mais ou menos o escritório de P&D da Siemens. A China oferece 32 bilhões de dólares. Recentemente fiz um estudo, em 2017, que eu diagnostiquei
que entre 2004 e 2017 a China ela abre pequenos ciclos de substituição de importações no setor ferroviário. Então ela abriu ciclos de substituição de importações no setor ferroviário. Hoje a China não somente ela tem autonomia tecnológica no setor de trem de alta velocidade, quanto tem mais trens de alta velocidade rodando para dentro da China do que no resto do mundo. Não é? Um segundo dado que eu queria trazer para o debate aqui para vocês. A hipótese que eu tenho desenvolvido, e repito, fazer o merchan, porque eu começo a expor esse livro, mas que no próximo vai estar mais. Só o Renato teve acesso agora ao estudo, né? Por questões óbvias, né? É o seguinte, a China é um país, o processo de desenvolvimento chinês é um processo, como qualquer processo de desenvolvimento, ele é movido por contradições, né? Então, quando nós olhamos para a China, nós vamos ver o quê? Uma contradição ambiental terrível, né? Então, existe essa contradição ambiental na China, que é uma coisa simplesmente terrível. Existia até um tempo atrás uma contradição que é os altos custos de transporte. E isso está se resolvendo de forma muito fácil, a partir desses investimentos. Existe uma contradição, que isso é latente, que é uma desigualdade territorial terrível na China, ou seja, o interior é muito rico, né? O litoral é muito rico, o interior é muito pobre, não é? E também é movido por diferentes níveis de produtividade interprovincial, tá? E também uma desigualdade social que não tem tamanho, não tinha tamanho para a própria, uma coisa que era um insulto aos chineses dentro da própria China, ou seja, uma massa de gente que não é muito pobre, mas os ricos eram muito ricos, né? Ou seja, a China tem 600 bilionários, assim, né? Então, uma série de contradições que poderiam, inclusive, proscrever a experiência socialista da China. Eu poderia colocar abaixo o sistema. O que acontece com a China, principalmente pós-2009? Né? Contradição ambiental. Eles separam, primeiro, 20 grandes conglomerados empresariais estatais para trabalhar com energia renovável, ou seja, essas indústrias vão trabalhar na fabricação de indústrias, a fabricação de utilidade do ponto de vista de novas energias. Então, eles pegam um cara que é um empreendedorzinho lá da bateria elétrica, dá 10 milhões de dólares para esse cara financia os 15, 20 pesquisadores, todos os pequenos gênios, esse cara consegue fabricar um carro para mover a bateria. Como esse cara não tem escala de produção para fabricar esse carro de bateria em grande quantidade, e isso é um assunto estratégico de Estado, uma grande empresa estatal passa a ser a fabricante de carros, né? Isso significa o quê? A China é o maior emissor de CO2 do mundo. Só que de forma contraditória, ela já é o país que mais produz carros elétricos do mundo. Não é? Ou seja, se utiliza uma contradição, se apropria do seu ponto mais alto, espera isso. Isso significa que acho que, por exemplo, uma cidade como Shenzhen, perto de Hong Kong, é uma cidade que você não ouve mais barulho de carro na rua. Porque os ônibus, primeiro tem um sistema de metrô muito grande, mas o transporte público, os táxis são movidos a bateria. Então não houve. Não é? Ou seja, qual é a teoria que é capaz de explicar um negócio desse daí? Tá? Então por isso que eu resgato, vamos dizer assim, uma noção de economia do projetamento, que ela foi inaugurada por Inácio Trajano em 59, e eu estou tentando, vamos dizer assim, argumentar até hoje, modéstia à parte, que eu tive algum sucesso, chamar atenção para isso, de que a China hoje, ela inaugura uma chamada nova economia do projetamento, que do ponto de vista muito particular, isso estou tendo escrito sobre isso, né, é uma variação para cima do socialismo.
Então, é uma variação de socialismo de nível superior. Não é? Agora, qual que é o elemento estratégico desse novo modo de produção? Vamos tratar isso como um novo modo de produção, né? Ou seja, eu já estou cometendo uma outra heresia. Eu estou propondo uma mudança da sequência de modo de produção que Marx vislumbrou, que é o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo. Estou propondo uma redefinição disso. E dentro do próprio socialismo existem outras variadas formas, vamos dizer assim, variadas dinâmicas de acumulação, ou de forma mais entre aspas, sofisticada, distintas classes, formações econômicas sociais. Então a China é uma classe distinta de formação econômica social. Tá? Esse é o modo de produção, todos os modos de produção têm um elemento que é estratégico, não é isso? Ou seja, o escravismo qual que é? É o escravo, ou seja, o poder, vamos dizer assim, político, ele é proporcional ao número de escravos que tem o senhor, não é isso? No feudalismo é a terra, ou seja, quanto mais terras tem uma figura, mais poder político é aferido para ele. O capitalismo, o dono do capital é o que exerce poder político. No socialismo clássico, que é o nosso socialismo, isso não está abandonado, não abandono isso, porque isso é real. A socialização dos grandes meios de produção, ele significa poder político concreto, não é? Mas esse pós-socialismo que eu estou inventando aqui, não pós-socialismo, mas uma variante do socialismo nível superior, o elemento estratégico já não é mais esse daqui, já não é mais a socialização de produção, isso já está dado. O elemento estratégico são as capacidades estatais de fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, a China, e dando mais exemplos empíricos na minha argumentação, de que existe um novo modo de produção ali. A China no passado cresceu 6,1%. Todo mundo, nossa senhora, isso aí é um problema, está deixando de crescer, é menos demanda. Só que a China está gerando 13 milhões de empregos por ano ainda, urbanos. Nos últimos 5 anos, apesar do menor crescimento econômico, o número de empregos gerados é o mesmo nos últimos 5. Não é? Isso significa que a variável PIB já não explica muita coisa quando fala da China. Isso significa o quê? Que existe planejamento, ou seja, o planejador econômico, ele é o estrategista do desenvolvimento, e existe a figura física do projetista, ou seja, o economista de projeto. No capitalismo, esse economista de projeto, todo mundo conhece, existe essa figura, né? O cara que é economista de projeto, ele não é um homem que vai olhar, ou mulher que vai olhar para os interesses da sociedade. Ele vai olhar para os interesses do capital, da acumulação de capital e da inovação tecnológica. No socialismo é diferente isso. No socialismo, o projetista, ele é um homem ou uma mulher que está ali e que vai olhar para as necessidades do Estado chinês, para a necessidade de acumulação de capital, as necessidades do Vietnã e as necessidades da sociedade. E quais são as necessidades da sociedade? É basicamente o plano de emprego de fatores, usando o termo clássico de Adam Smith, o plano de emprego de fatores, ou seja, ele é uma figura ocupada e compromissada a casar a troca de trabalho vivo com trabalho morto, evidente, mas que esse trabalho morto não morra de vez, né? Ou seja, ele vai ter que pensar novas fronteiras de acumulação para ocupar essa massa de pessoas que vão sendo absorvidas da capacidade, essa coisa da transição rural chinesa, etc. E por fim, não fico aqui falando sobre isso, porque na minha cabeça, quando falo dessa minha tese, que me empolga, vamos dizer assim, que eu acho que é uma tentativa de chegar numa fronteira de conhecimento nova, né? Que é o seguinte, a economia chinesa está parada agora. Está parada. A Tite acabou de dizer que o litoral chinês da capital, aquela na dinâmica está parada. E eles vão crescer 2% no primeiro trimestre. É a previsão. Estão parados, pessoal. Sabe? Então eu acho que o desafio que eu trago aqui para vocês, assim, que é um pouco da minha experiência particular, que é o desafio de compreender, aí eu falo isso para a gente que funciona de Barbosa Renato, é compreender a natureza do capitalismo brasileiro hoje. Eu vou repetir, esse capitalismo brasileiro hoje, que está aí hoje, ele não é o mesmo de 2015, ele é outro capitalismo. É um capitalismo que não nos favorece, que não favorece a formação de uma frente ampla, infelizmente. Temos que buscar essa frente ampla, que é a única solução que temos para evitar o desafio. Mas o setor produtivo nosso, ele está... O grande capital brasileiro nunca teve tanto lucro na vida. Ou seja,
Só vai deixar de ter essa capital, esse governo, quando o capital deixar de ter lucro. Né? Como eles estão querendo muita coisa, eles sustentam isso daí. E essa questão da China, que eu acho que é uma provocação de que existe uma possível aposentadoria das ciências sociais ocidentais do século XX para entender aquela realidade, e que existe um desafio teórico que eu estou tentando empreender, porque não é fácil, ainda mais trabalhar nas condições que nós trabalhamos no Brasil, né? de entender o que é essa nova economia de projetamento, esse socialismo de um patamar superior, até para quem faz luta revolucionária, né? Eu sou daqueles que acreditam que o capitalismo não é eterno, não é? Mas também não tem uma visão romântica do socialismo, que é o próximo passo ao socialismo. Agora, temos que conhecer que socialismo é esse que nós vamos construir, né? Que capitalismo é esse que nós estamos vivendo e qual é o socialismo que a gente vai construir, tá bom? Eu falo isso até meio que militante, porque apesar do Bolsonaro, eu não vou deixar de falar do socialismo quando eu for me expressar, né? Então fica esse meu recado para vocês aí. Obrigado. Professor, muito obrigado. Pessoal, eu tenho que realmente deixar agora, que eu preciso ir para a aula. Se tivesse alguém aqui para assumir a mesa, você pode vir para abrir. Acho que a Beatriz está vindo, gente. Para abrir para as perguntas, eu já deixo a minha aí. Como ligar essa nossa atual conjuntura econômica com a oportunidade que a nova Roda da Seda nos traz? Os comentários. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de dar 2 recados institucionais. Um deles é que nós havíamos confirmado a presença de um representante da Embaixada da República Popular da China, só que eles passaram a comunicar interno de que, como tem o coronavírus, o conselheiro político que era que viria, ele não pôde vir. Então, eu gostaria de pedir desculpas por isso. E o outro é que os alunos da graduação, no final do evento, vai passar uma lista aqui para vocês deixarem o nome e o e-mail para poder completar as horas do sistema. Bom, gostaria de primeiro agradecer as 2 instituições e eu gostaria de vir para a pergunta, caso alguém tenha. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês dois, né? Colega e companheiro Elias, professor Elias. Ciciana, também uma questão para você, primeiramente. Eu cheguei só um pouquinho depois da sua apresentação, mas eu vi que você um pouco na frente, né? Demonstrou assim, conhecimentos, né, sobre alguns, digamos, paradigmas, né, da cultura política, econômica e da cultura em si chinesa, né? Então eu ia te perguntar sobre um conceito que eu tenho estudado desde 2017 e que hoje, dando um Google, vi que tem bem mais páginas aparecendo do que em 2017, que em Pinyin, né, que é a forma chinesa para a língua ocidental, né, transformar caracteres em letras, para quem não sabe, né? A China inventou isso também, pós-revolução, né? Todos os caracteres chineses se transformam em letras ocidentais com sons, e aí quem estuda mandarim hoje começa pelo Pinyin, depois vai entrando na... Facilita um pouco. Então, em Pinyin seria Jili, Indi, Tizhi, né? São 3 palavras, né? Se a minha pronúncia está correta, né? Aí eu queria ver se você já ouviu isso, né? Quer dizer, em inglês é traduzido como a cada um segundo a sua geocultura. Isso é um esforço, né, de quem escreve sobre a China para que o Ocidente tente minimamente entender o que acontece na China, né? Um pouco dali que você colocou, né? Um alerta, é claro, né, para todos nós, e esse cada um vai cair, evidentemente, nesse individualismo ocidental, né? Não é isso, né? Eu me lembro de uma frase que é emblemática da crítica ao programa de Gotha, né? A cada um segundo as suas capacidades, suprindo
cada um conforme a sua necessidade. Então, da mesma forma, se cada um não se interpretar, quem escreve realmente não entra nessa linha, né? Mas foi importante porque tem a ver com a proposta de governo a partir de Deng Xiaoping, a retomada desse conceito, né? E eu já sei que o termo Dili, que significa geografia material chinesa, Dili, já tem documentos de 500 anos antes de Cristo. Isso foi se desenvolvendo e se acrescentou a cada um segundo a sua já cultura, né? E esse conceito, né, ele, não sei se você já ouviu falar, ou pelo menos conhece, né, mas esse conceito, pelo menos, ele ajuda a explicar a capacidade de conexão entre o projeto nacional chinês e as localidades, né? E muitas vezes quem vai explicar esse conceito, diversos autores pelo mundo, né, tem até Harvard tentando explicar, mencionam, por exemplo, a localidade de Shenzhen, né? Como que conseguiu fazer tudo aquilo em 30 anos. Né? A comunidade de pescadores virou o que virou ali bem ao lado de Hong Kong, né? Então são exemplos dessa aplicação. Então tem a ver com a administração política pública chinesa, né? E a capacidade de conexão com o mandarinato lá distante de Pequim, né? E vice-versa, como isso volta para lá, né? Então eu ia perguntar um pouco para vocês dois, vocês já ouviram falar nisso, né? É algo que nós estamos estudando sobre isso. E ao Elias, há mais ou menos 2 anos, você postou, uma postagem, gente, não é texto acadêmico, né? Você postou falando sobre a enorme capacidade chinesa de criação na divisão do trabalho, né? E, portanto, também na divisão internacional do trabalho, né? E que isso redundaria numa reação, evidentemente, dos Estados Unidos, né? Nesse confronto, né? Bem, você explica isso, vai comentando e coloca o Brasil, já que hoje foi o debate, né? Coloca o Brasil e aí você produz uma visão nesse sentido de que o Brasil estaria voltando atrás, quase chegando na Idade Média, em função desses acontecimentos todos, né? E aí você conclui dizendo, bom, a partir de agora o mundo se torna bem mais perigoso. Não sei se você lembra disso, você postou mais ou menos isso, né? Eu queria perguntar a você, como é que você analisa você mesmo, passado esses 2 anos, e nesse sentido, né? nessa discussão, principalmente nessa semana, nesses últimos dias, esse impacto todo que está acontecendo no mundo, né? O mundo mais perigoso, né? Como é que você vê isso? O Brasil nessa história toda, que você falou um pouco já, né? Não seria isso. Obrigado. Só antes de passar as respostas, por causa do tempo, para aumentar um pouco o tempo de resposta também. Eu sugiro, Bia, às vezes faz isso. Que se tem mais gente que pensar em fazer perguntas, nós respondemos um bloco só. Eu queria, na verdade, só que a questão, especialmente do contraste ambiental desse desenvolvimento chinês, vocês pudessem aprofundar um pouco mais, porque eu considero esse, assim, foi pincelado e tudo mais, mas eu considero esse uma das coisas que mais me causa angústia, digamos assim. E se a China começar a consumir como o Ocidente, como os Estados Unidos, o que é que acontece com o mundo em termos de exaurimento de recursos naturais, até onde vai essa fronteira do consumo chinês? Eu queria que, se vocês pudessem dar uma comentada mais profunda sobre. Assim, eu queria, professor Elias, parabenizar pela coragem de sempre se posicionar. Eu acho que, infelizmente, nesses tempos, muita gente está deixando de falar o que pensa e o conhecimento é livre. Então, eu acho, muito obrigada por manter esse firme nas posições. Boa tarde a todos, boa tarde, Elias, boa tarde a todos. É muito bom revê-lo e principalmente aprender com você, com o professor Cristiano também. Vocês abordam a questão da China assim, com muita propriedade, e me chama muita atenção nessas conversas a questão do nacionalismo, né? A questão para a China, a despeito das mudanças que ela sofreu, a gente entende que ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela é e sabe o que quer ser, né? Isso parece que está muito claro no projeto de nação. E você estava falando do Brasil dos anos 30 até a década de 80,
É curioso que nós tínhamos, inclusive a partir da construção do modernismo, uma ideia de nação, de nacionalidade, tanto à direita quanto à esquerda. E eu queria saber de vocês, rapidamente, que caminho que a gente pode ter no século XXI para retomar essas bandeiras, né? Essa bandeira não, esse compromisso, essa postura. A gente está diante de um governo que, não por acaso, tem o ataque à educação, à ciência e à cultura como um dos seus principais alvos, né? Me parece que passa por aí a questão da nacionalidade. Boa tarde, meu nome é Arthur. Eu queria perguntar aqui para a mesa como é que a gente pode se aproximar dessa nova agricultura capital intensiva que está surgindo no Brasil e como é que isso se relaciona com as nossas relações com a China. Pensando principalmente na questão da dependência tecnológica, porque afinal, apesar dessa agricultura estar se tornando cada vez mais capital intensiva, ainda depende muito dos estrangeiros, a Monsanto, a Cargill, a Bunge. Como é que a gente pode pensar num projeto soberano de inserção dessa agricultura? Ninguém está te olhando, hein, amigo? Boa tarde. Desculpa, meu português muito ruim, então vou perguntar em espanhol, tá bem? Porque China, todo mundo sabemos que China está casi cansada, mas agora mesmo estamos melhorando. También sabemos que China es como motor de la economía mundial, pero creo que mucha gente cree que China la situación actual de China va a impactar o afectar la población sobre como ruta de seda. Entonces, ustedes tienen confianza sobre la población de ruta de seda en el futuro, después de la epidemia. Y otra pregunta es sobre administración social. Sobre todo en el fin de enero, mucha gente, la media occidental, dice que China es un país irresponsable. Y justamente porque por el gobierno chino ya la epidemia es como una bomba, pero también hay mucha gente que dice que China cierra algunas provincias, ciudades, es porque China falta democracia. ¿Cómo ustedes consideran sobre este? Porque hoy, ayer, la revista muy famosa, Science, publicó un artículo que dice China cerró las ciudades, las provincias, evita 80% de la epidemia hacia todo el mundo. Entonces, ¿cómo considera el socio tan importante para Brasil, para todo el mundo en el futuro? Boa tarde, eu sou Henrique Domingues, sou estudante de Comércio Exterior da FATEC Zona Leste, e eu tenho bastante interesse no tema, pretendo escrever um artigo sobre a nova Rota da Seda, tenho pesquisado sobre o assunto e dentre uma dessas obras de infraestrutura que a China planeja construir para viabilizar a nova Rota da Seda está a construção de uma ferrovia que sai lá do oeste chinês até a Inglaterra. Então, a pergunta é, a partir da conclusão de uma obra desse porte, como que pode ser o reflexo da influência da China, tanto na União Europeia quanto na Inglaterra,
e talvez a relação dessa influência nessa nova realidade conjuntural de Brexit e tudo mais. Obrigado. Nilo, você que bem objetivo nas respostas, o mundo continua mais perigoso do que 2015. Eu acredito que existe um declínio da hegemonia americana, não um declínio absoluto, mas existe. E eu acredito que esses caras são capazes de acabar com o mundo antes que outro país tome o lugar deles, né? Ou seja, os Estados Unidos é o país mais perigoso do mundo hoje. Aliás, sempre foram, né? E vai ficando cada vez mais evidente o grau de irracionalismo da política externa deles. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos eles não têm mais essa força, por exemplo, vamos fazer a guerra pela democracia. Vamos pegar o caso da Venezuela. Numa semana falou o seguinte, temos que fazer uma intervenção humanitária na Venezuela. Aí, durante uma semana, a imprensa toda falando, intervir humanitário, isso aqui, o país está mal, tem remédio comigo. Uma semana depois, mudou negativo. Não, a questão é democracia. Nós temos que levar a democracia para a Venezuela. Todo mundo começou a repetir a mesma coisa, né? Vamos levar para a democracia. A terceira semana, não, o negócio é petróleo. Ou seja, então existe uma coisa que eu chamo do seguinte, virou sexo explícito hoje no mundo. Eles não estão mais ignorando o interesse de ninguém. Eles não estão negando mais os seus reais interesses. É petróleo, não é mais democracia, não é mais. E uma coisa que é interessante para o Trump é o seguinte, existe uma volta atrás do Tratado de Westfália, não é? O que acontece é que antes de Westfália o que? Cada um, exatamente. O Trump ele reconhece que o Brasil pode ter seus interesses estratégicos, a China pode ter seus interesses estratégicos, a Rússia pode ter tudo, até a Coreia do Norte. Ele não foi lá sentar com um gordinho porque... Não, ele foi lá porque ele reconhece que a Coreia do Norte pode ter seus interesses estratégicos. Mas nessa bagunça toda que é o mundo tem um ponto zero, que é os Estados Unidos. Né? Então acho que isso é algo que é muito interessante. E em cima disso, a Titi conhece isso tanto quanto eu, porque ela está no meio, ela anda com essas pessoas que elaboram sobre isso. Né? O Obama, ele em 2009, ele salva os bancos, né? Todo mundo viu aquele processo de salvação do sistema financeiro, só que existe uma contrapartida aí, né? Que existe um reenquadramento do mercado pelo Estado nos Estados Unidos. E isso significou na reestatização da impressão do dólar. Então, somente o Fed, o Banco Central Europeu, passou a poder imprimir dólar e criou-se uma legislação pelo dólar. Então, qualquer um de vocês que andam com dólar no bolso estão sujeitos às leis dos Estados Unidos. Né? E ao fazer isso, eles passam a ter acesso e direito para tomar o dinheiro e bloquear qualquer conta do mundo em dólar. Isso está levando, por exemplo, ao asfixiamento econômico da Venezuela, porque a Venezuela não tem como ter acesso aos dólares dela no centro para comprar comida, bebida e remédio. Então eles estrangulam o país, você tem interesse estratégico teu, vocês têm o direito, viu? Mas o ponto zero sou eu. Eles estrangulam, aí vai lá aquele cara, o Salemberg, né? A Venezuela não sabe fazer política monetária, esses caras só a inflação de 20 mil %, como se esses caras são incompetentes e tal. Eles fazem isso, eles conseguem estrangular, eles fazem o que estão fazendo com o Irã. A Coreia do Norte é acostumada a isso há 50 anos, então para eles nada é novidade, né? Sanção econômica, eles estão acostumados. Agora, esses caras, o imperialismo, existem novas determinações de imperialismo no mundo, né? E uma delas é eles decuplicaram a capacidade de intervir na realidade internacional, pós reenquadramento do mercado pelo Estado nos Estados Unidos, sabe? E nós não vemos isso. O governo Lula não pensou nisso, Dilma, sabe? Que festa, né? Pré-sal, aquela coisa, a gente sabe. E guerra híbrida, essa coisa da guerra híbrida é uma coisa muito séria, que é a guerra de comunicação. Nós perdemos essa guerra em escala mundial. A China estava enfrentando uma guerra em Hong Kong, que levou quase a destruição de Hong Kong, ou seja, o mundo anda muito perigoso. Acabou o Westfália, né? Então acho que, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas a questão do dólar para mim é fundamental, sabe? Antes que nós ficamos implicando a Venezuela é uma merda mesmo, que os caras só fazem política econômica, eles não industrializaram o país, eles são burros, só que não, pessoal. A Venezuela está sendo um laboratório de estrangulamento econômico e financeiro que nenhum país do mundo passou por isso. Né? Existe uma crise humanitária que é do imperialismo na Venezuela. Eu não vou discutir se o Maduro é bom ou ruim, o Chaves é bom ou ruim. É falando um fator objetivo que é das relações internacionais no mundo de hoje. O mundo não é uma maravilha de estados soberanos, que cada um converge entre si, isso aí
O mundo, infelizmente, não é desse jeito. A questão ambiental, qual é o teu nome? Gabriela. Gabriela, eu quando era criança, eu estudei cultura inglesa. Conhece aquele cara que fala de inglês? E uma coisa que eu percebi logo depois é o seguinte, a tragédia, né? Que a cultura anglo-saxã tem muito causa da tragédia, né? Sabe? Então aí ensinava que estamos destruindo a natureza, então não tem espaço para os pobres no banquete da natureza, não sei o quê, o mundo caminha para a tragédia. É aquele pensamento utilitarista escocês que marca um pouco o pensamento geral do cidadão médio britânico. E isso é passado para as escolas de inglês, para a cultura inglesa. Depois eu fui descobrir o seguinte, que o homem não cria problema que ele pode resolver, né? E que a fronteira da questão ambiental é a técnica, né? Então eu posso até ser responsável com você aqui, mas eu acredito na técnica. Eu acredito que o homem não cria problemas que ele pode resolver e que o passo seguinte essa grande contradição ambiental está na técnica. A China está mostrando isso. Agora, por um outro lado, o capitalismo, enquanto modo de produção, que já deixou de ser progressista há muito tempo, pode ter caminhado para um grau de evolução em que esses ciclos que regem a natureza da sociedade estejam quebrados. Então pode ter havido uma quebra de ciclos naturais para ser quebrado. Isso aí coloca a questão ambiental como explosivo a ser resolvida. Você pode ter razão nessa sua inquietação. Então acho que o capitalismo ele está sendo parado, não tem nada de novo surgindo aí, que é melhor que o capitalismo, tem, mas ainda é muito fraco, e pode acabar com o mundo mesmo, pode ser. Pode ser que podem não acontecer nada de novo e isso muda afundar mesmo. Enfim, pode ser que essa nova economia de projetamento não se espalhe pelo mundo, né? Porque é essa a ideia, né? Inclusive na Rota da Seda e, sabe? Não sei se respondi a sua pergunta, que eu tenho 10 minutos só, então, Sérgio Moraes Paulo, eu não vou negar a minha filiação partidária, eu sou do PCdoB, tá? E para nós, eu concordo com a linha do PCdoB. O futuro do Brasil passa por um novo projeto nacional de desenvolvimento. Do ponto de vista da política, atualmente, isso passa pela conformação de uma nova maioria política no Brasil. Não é? Só que a realidade que nós vemos hoje é o seguinte: a esquerda brasileira hoje, infelizmente, ela é lateral ao processo. Não existe uma polarização esquerda e direita hoje nos grandes centros de decisão. Né? Existe uma polarização de centro e o centro-direita e o ultra-direita, né? Sabe? Então, quando nós falamos em frente ampla, isolar Bolsonaro, não é que nós somos revisionistas, nós queremos conciliar, nós somos conciliadores de classe. Ninguém aqui quer conciliar com classe ninguém. Nós queremos sobreviver enquanto força política, enquanto país. Né? Então, o desafio nosso hoje foi uma alta maioria política. Quanto vai ter para demorar isso? O tempo da política não sou eu que faço. Né? Aliás, nós fazemos história em ambientes que nós não escolhemos. Né? Então, acho que essa é a grande questão. Uma nova maioria política pautada por esses valores que você trouxe aí. E não está fácil. A agricultura, a Tite pode responder isso aí, Tite, a questão da agricultura. Mas eles quebraram o monopólio da Singenta, ou seja, existe um monopólio internacional dos insumos agrícolas, que é a Monsanto, Cargill, Búrgica, um oligopólio mundial, e a China quebrou esse oligopólio ao comprar a Singenta. Para mim, isso é um fato revolucionário. Porque eles podem promover a socialização dos insumos agrícolas para o próprio país. Né? Eu acho que essa questão da China irresponsável, democracia, quem é preocupado com democracia nessas grandes questões é cientista político americano e inglês, sabe? Eu acho que a China ela demonstra a superioridade do seu sistema com a capacidade de trancar 80% do país e não deixar esse vírus, né? Porque o que está acontecendo hoje? Os Estados Unidos, ou seja, a China, o coronavírus está caindo na China, os casos e mortes, vai chegar a zero logo. Só que o novo vetor do coronavírus pode ser justamente quem, pessoal? Os Estados Unidos. Acabei de saber, não sei por quem, que o exame de coronavírus, para saber se você tem ou não, custa $3 mil. Quem disse isso lá fora? Você. $3 mil. Ou seja, os liberais falam que não existe almoço grátis, né? Quando eles falam contra políticas sociais, não existe almoço grátis. Tem política social
Alguém vai bancar isso. Nos Estados Unidos não existe exame grátis nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos podem se tornar um novo vetor amplificador dessa pandemia de coronavírus no mundo, não a China. Isso eu posso dizer um momento sobre isso. Tá? No final, meu último toque é sobre comércio exterior. Quem falou de... Eu vou ressuscitar Lenin. O Lenin é um pensador que é pouco lido, mal lido e muita coisa ninguém conhece. O Lenin ele morre dizendo o seguinte, que a grande batalha entre capitalismo e socialismo em âmbito internacional, ela vai se dar no plano do comércio exterior. Com uma diferença. Os países socialistas eles vão trazer esse capitalismo para o nosso campo de batalha, porque o nosso comércio exterior é planificado. E eles não. Então a China, por exemplo, quando ela faz trazendo palavras mais... A China, quando ela começa a espalhar investimento produtivo no mundo, espalhar empréstimo, ela vai fazendo nascer uns novos centros da economia internacional, nesse caso socialista, que lembra muito que Marx diz o seguinte, o mundo vai ser Inglaterra socialista, Inglaterra, França, Alemanha, e o mundo ao redor disso aí. Isso aqui vai ser o centro gravitacional. O resto vai virar socialista por, vamos dizer assim, por gravitação. Eu acredito que isso aqui é aplicável para o lado da China. Então a China, quando ela faz uma ferrovia que vai chegar na Inglaterra, ela neutraliza mais de 20 países contra ela, porque não interessa que o país faça comércio com a China e faça guerra com a China. Assim como hoje não interessa a guerra comercial China e Estados Unidos está dando prejuízo para os capitalistas americanos e para a população americana. Né? Então eu acho que o caminho, existem pautas que a esquerda deveria estudar, nós militantes deveríamos estudar. Uma delas é essa pauta do comércio exterior. Ela é estratégica. Né? Eu acho que o socialismo vai vir de fora para dentro. E muito a partir desse movimento do sul global, né? Relações comerciais entre países periféricos, Brasil e China. Né? Não é à toa que o Trump, o Bolsonaro foi jantar com o Trump e a pauta foi plataforma 5G. Eu não quero isso no Brasil. Sabe? Então a gente acha que o mundo é uma brincadeira, que a gente fica achando que a política é uma manifesta, a gente fez rede social. Sabe? Agora o assunto do momento é o filme de não sei quem, o diretor do filme, que é branco, que é não sei o quê, sabe? O mundo está perigoso. A gente achar que a grande discussão do momento é que vai dirigir o filme da nossa amiga lá do Rio de Janeiro, né? Sobre a nossa campanha do Rio, né? O mundo anda muito perigoso. Eu quero ficar por aqui, senão eu não paro de falar sobre o que eu preciso de essas coisas, né? O Sérgio me conhece faz tempo, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Vamos ver aqui se a gente consegue, nesse tempo, responder as perguntas um pouco diferentes uma da outra. Primeiro, aqui o professor deixou, né? Como é que o Brasil pode aproveitar do ponto de vista econômico, como é que pode se aproveitar, então, da nova Rota da Seda. Olha, do ponto de vista, primeiro, manifestando a intenção de fazer parte dela, né? Que nem isso que a gente foi capaz de fazer até agora. Então, obviamente que, né, para ter algum benefício, precisa ser parte disso. A gente está no novo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, mas não formalmente na nova Rota da Seda. Segundo, na minha opinião, voltar a atuar enquanto América do Sul, porque a gente fica mais forte, né? O Brasil tem toda a condição de liderar um bloco, a exemplo do que fez a África, atuando em bloco, portanto, com mais poder de barganha, com a China, né? E aí ver o que precisa no Brasil. Precisa de tudo que que o projeto está propondo, né? Precisa de infraestrutura, precisa avançar na questão, por exemplo, da indústria de eletrônicos, precisa, né, assim, maquinaria pesada, enfim. Então, ou seja, o básico. Mas o que o Brasil precisa, na minha opinião, principalmente, é saber o que ele quer para si, né? A gente não tem condições de negociar com ninguém se a gente não tiver projeto. Hoje o projeto do Brasil é o desmonte do Brasil. Então, né, nesse sentido, a gente até age com coerência, né? A gente quer cada vez mais se tornar uma colônia, então, acho que está legal, assim, tá sendo coerente com aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, primeira coisa, gente, onde é que a gente quer chegar? Quem a gente quer ser, né? O que a gente quer ser no longo prazo, né? Para isso, como é que a gente atinge
quais são os passos que a gente tem que dar. Porque a gente tem uma lógica muito curto-prazista, né? O Brasil, aí nas últimas décadas mesmo, tem agido de forma muito curto-prazista, o que acaba, enfim, não deixando a gente ter um projeto nacional que nos leve a ser um país daqui a 50 anos a ser diferente. A nova Rota da Seda, por exemplo, o objetivo deles, da nova Rota da Seda, é ir até 2049, né? Que vai completar daí o centenário desde a fundação da Nova China, ou da República Popular da China com a Revolução Chinesa. Então é outra maneira de pensar. Mas eu acho que é muito importante a gente, uma coisa que no governo Lula principalmente se fez, que é a gente agir enquanto líder da América do Sul, né? A gente tentar ter uma América do Sul integrada para poder ter mais condições de negociar com quem quer que seja, né? E obviamente não agir, não fazer uma diplomacia ideológica, que é uma coisa completamente atrasada, né? Porque ninguém respeita um país que não se respeita, né? Então fica mais difícil de negociar. Bom, sobre o que o Nilo falou, Nilo, eu até tenho tentado estudar alguns conceitos, assim, que são no mandarim, me debrucei sobre o Datong, sobre o Tianxia, sobre o Xi, sobre alguns outros, mas esse aí eu não conheci, pelo menos não em chinês, que é mais difícil. A cada segundo sua geocultura. Mas o que eu interpretaria daquilo, um pouco que eu li, da implementação, do que foi na China, pelo menos, seria talvez a parte do com características chinesas, do socialismo chinês, né? Então, quer dizer, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, cada um está posicionado em algum canto do mundo, né, com algumas características, e a gente precisa construir o nosso projeto baseado nas nossas próprias características. Que tem a ver até com essa noção nacional chinesa, né? A China se identifica enquanto nação, nacionalidade, Estado nacional, a partir do choque das invasões estrangeiras, né? É isso, eles se encontram, ou seja, até então eles achavam que o mundo todo, o sistema todo era o sistema chinês, né? Se diferenciava porque tinha os mais longe, os mais perto, quanto mais perto, mais importante, né? Por isso que é o império do meio. E aí veio o choque entre civilizações, daí nasce o nacionalismo chinês. Mas o grande legado é que cada um tem uma história e a gente precisa beber dessa história para construir o nosso futuro, né? Ou seja, E é por isso mesmo que a China não tenta impor nada aos outros, porque eles consideram que os outros também têm suas próprias histórias, tá? Então, já tentando responder, eu realmente não estudei esse termo em si, mas tudo que a gente vê na China, eles sempre batem muito nessa tecla com características chinesas, características culturais muito antigas, por sinal, né? O confucionismo mesmo tem 2000 anos, o concurso público na China tem 1500 anos, quase um pouco mais do que isso, talvez. Então, realmente outro nível aí de compreensão em torno dessa própria trajetória, né? Que é uma trajetória, em grande medida, na maior parte dela, de sucesso, baseado também na legitimidade, na moral. Os próprios governantes, eles precisam ter de volta a questão do reconhecimento da população, do bem-estar, isso desde o tempo de Confúcio, desde o tempo das dinastias lá atrás, 2000 anos atrás também. Então, eu acho que isso ainda hoje é presente na China, né? Quando se fala, por exemplo, da democracia. Democracia na China é dar retorno para o povo daquilo que o povo espera do governo. Isso não é uma política do Partido Comunista da China, isso é uma política que vem do confucionismo, né? Então, quer dizer, aí a gente vem com a arrogância ocidental, querendo falar dos outros, como se a gente soubesse mais dos outros do que eles mesmos. Quer dizer, o povo é a maior população do mundo, que sustenta, porque mesmo quando tinha, no tempo do Império Chinês, das dinastias, tinha rebeliões e as rebeliões derrotavam o Império, o Imperador, e mudava a dinastia, mudava o Imperador e tal.
E hoje na China a questão é que o governo se preocupa sim em dar retorno para a sociedade. Tanto é que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala que o combate à pobreza no mundo tem como centro o combate à pobreza na China. A China passou nos últimos 2.000 anos por 1.800 fomes. Né? Fome que eu digo, fome que matou milhões de pessoas. Né? Então, a China vai erradicar a miséria agora, 2021. Erradicar a miséria. Um país que tinha 1 bilhão de miseráveis, de pessoas que passavam por fome há 40 anos atrás. Então, democracia para mim é, em primeiro lugar, dar o direito do povo de comer. Eu posso comer, eu posso fazer uma refeição. Tem desigualdade, tem muita desigualdade. Inclusive, esse é um problema que a China combate também. Porque aí que tá. O próprio processo, o próprio sistema chinês faz com que eles tentem identificar os problemas principais do período determinado, já respondendo a ela a questão ambiental. A questão ambiental é um problema que o próprio Partido Comunista Chinês identifica como um problema gravíssimo, não só para a China, como para o mundo, porque a China tem um grande processo de desenvolvimento que polui não só a si mesmo, como o mundo. Mas a China também, o Elias aqui levantou várias coisas, né? O trem-bala, o carro elétrico, tem uma cidade... a China mesmo diminuiu, eu não tenho dado aqui para falar para vocês, porque a memória é péssima, mas a China diminuiu nos últimos 10 anos um absurdo o nível de poluição das grandes cidades chinesas, um absurdo, tanto que eu tinha uma colega que estuda que é professora na Índia, em Nova Delhi, ela falou que Nova Delhi é 10 vezes mais poluída que Pequim, por exemplo. 10 vezes mais. Por quê? Pequim tinha um nível de poluição de Nova Delhi há 10 anos atrás. E todo ano diminui. Isso quer dizer que é um problema extinto? Não. Isso é um problema grave para a China. E eles encaram isso enquanto um problema grave. Não é um problema de fácil solução. Porque tem né, um motor ali que precisa girar também. Mas, assim como o Elias, não tem nada que o ser humano... Eu também acredito que não tem nada que o ser humano crie, nenhum problema criado por nós que a gente não tem condições de resolver através do progresso técnico, das técnicas, enfim. A questão agrícola. O Brasil é muito importante para a China hoje na questão do fornecimento de grãos, né? E de outras coisas também, mas de grãos. Soja, sobretudo. A questão da segurança alimentar para a China é um problemão, né? Como eu disse, eles tiveram 1.800 fomes em 2.000 anos. Né? E principalmente, até esse é o meu tema do doutorado, porque cada vez mais existem diferentes armas de guerra. O dólar é uma arma de guerra hoje, né, sendo utilizada de forma direta, assim, muito forte, por exemplo, contra o Irã e a Venezuela e outros países, Cuba, Coreia do Norte e tudo mais. Mas a China teme que a comida seja usada enquanto arma de guerra contra ela também. Porque a gente vive nos últimos 40 anos um processo de financiarização muito forte, né? Sobretudo após a crise de 2008, a volatilidade dos preços aumentaram muito e a China depende, ela não é autossuficiente em alimentos, embora em grãos ela seja quase autossuficiente, mas ela não é. Né? E a China, embora tenha um grande território, tem uma área agricultável pequena se comparável à sua população. Né? Inclusive, essas áreas agricultáveis, elas têm a maior produtividade da terra do mundo, mas o tamanho ainda é pequeno para a produção necessária para alimentar 1,5 bilhão de pessoas. Então, eu acho que, sobretudo, enfim, também nessa área, porque também tem a questão dos recursos energéticos, por exemplo, e outras, o Brasil tem muita potencialidade e muita complementariedade com a China. Não só o Brasil, mas a América do Sul também, né? Como um todo. A Argentina, a Bolívia, por exemplo, tem uma concentração não é alimentar, mas de lítio enorme, as maiores reservas de lítio do mundo, que a China precisa. Então a gente tem muita condição de
fato ter boas relações e inteligentes relações econômicas com a China. Agora não pode ser isso, né? A gente não pode ser fornecedor de soja e comprador de produtos de alto valor agregado. Só que, mais uma vez eu repito, quem tem condições de fazer, de impor acordos que sejam bons, que sejam de fato de ganha-ganha, a China vai dizer o que nós ganhamos e a gente tem que dizer o que a gente ganha também, senão fica... Não é a China que vai dizer o que a gente vai ganhar, entendeu? E eles nem querem isso, eles nem... Né? Aí é aquela coisa, se a gente não se respeita enquanto país, também os outros não têm obrigação de nos respeitar. Né? Que aí, enfim, aí é muita ilusão. Aí achar que os outros têm a obrigação de defender os nossos interesses. Quem tem que defender os nossos interesses somos nós. Né? Isso é o mínimo, é assim, não diga. Então é por aí o negócio. Bom, o coronavírus, gente. O coronavírus certamente vai ter um grande impacto na economia do mundo, porque tem um grande impacto na economia da China nesse primeiro trimestre. Eu acho que a China combateu, assim, tomou medidas super enérgicas para o combate do coronavírus, né? Eu não conheço ninguém que construiu o hospital em 10 dias. Vocês conhecem alguém que construiu o hospital em 10 dias? Né? O Brasil tem boas condições também de combater o corona, porque tem um sistema público de saúde super bem desenvolvido e modelo, inclusive, né? E está seguindo algumas, não recomendações, mas está seguindo algumas coisas que foram feitas na China. Eu não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo agora há pouco, que parece que a região de Milão, do norte da Itália, também foi isolada. Então não é na China que isolou, gente. O problema é que não é um negócio que se espalha de um jeito muito rápido. Né? E na China tem aquela população que é um pouco acima da média também. Então, enfim, tu tem uma doença se espalhando, matando um monte de gente. Entendeu? Tu vai tentar fazer algumas coisas. A primeira coisa é parar de espalhar. Tem um amigo na China, que ele viu que começou os casos no Brasil, aí ele começou, não sai de casa, usa máscara, não sei o quê. Aí eu falei, não, na época só tem 2 casos, tá tudo certo. Ele falou, o problema não são os casos que são identificados, o problema são os casos que não são identificados, porque os identificados tu isola e pronto. Só que os não identificados ficam espalhando o vírus por aí, né? Então, enfim, eu acho que a imprensa se aproveita de forma preconceituosa, inclusive. As pessoas estão chamando, agora menos, né? Mas até 2 semanas atrás chamavam de o vírus chinês, né, que é uma forma preconceituosa, uma forma de, inclusive, espalhar ódio na população. E, na verdade, não é. A própria nova Rota da Seda, voltando, diz que o objetivo é formar uma comunidade de futuro compartilhado no mundo. Né? E eu acho que a resposta, o que a China e o que o mundo deve tentar fazer no combate da epidemia é agir de forma conjunta, porque não é um problema da China. Diferente do que muitas vezes querem tentar passar, hoje está muito claro, né? Não é um problema da China, é um problema do mundo. Porque o mundo viaja, o mundo se comunica, o mundo está integrado, enfim. E eu acho que problema sério e forte exige medida séria e forte. Então, óbvio que tem consequência, o PIB da China agora, a previsão do PIB é um exemplo disso, mas, enfim, alguma coisa tem que fazer, senão daqui a pouco tá, enfim, o mundo inteiro. É isso aí, gente. Obrigada. O ED tem que sair, eu também, não. Só a última pergunta dele ali, sobre a nova Rota da Seda da Europa, como é que vai mudar. Vou te falar que já mudou. A Europa hoje não é só um trem para Londres, tem portos inteiros sendo construídos na Itália, na Grécia. Todo o leste da Europa hoje tem fortes investimentos através de projetos da nova Rota da Seda e outros projetos. A Eurásia inteira, né, então os caminhos ali para a Europa, principalmente a Ásia Central, ali tem muitos projetos e tem coisas que já tem uma parte já está pronta, inclusive, dos projetos. Então é isso, gente. Quem tem condições hoje de oferecer financiamento é esse sistema criado na Ásia, né, do novo Banco de Infraestrutura e Investimentos da Ásia, o Fundo da Rota da Seda, o próprio Banco dos BRICS está fazendo projetos conjuntos, o novo Banco de Desenvolvimento. Não tem jeito. Né? Hoje a Europa não tem condições de construir as coisas mais sozinha. Então, está indo construir junto. Agora, qual que é a diferença?
construir de acordo com os interesses do teu país. A Rota da Seda são projetos com os países, né, por onde ela passa. Então, os países têm que dizer quais são as condições para que aquele projeto se viabilize no seu país. E eu acho que isso aí a Europa está sabendo aproveitar muito mais do que a gente. Isso aí.